A primeira vez que o submarino Nautilus aparece é no romance de ficção científica 20.000 Léguas Submarinas, do autor Júlio Verne, publicado em 1869. O Nautilus do romance, ao mesmo tempo que era uma sala de experimento no meio aquático, era um submarino militar e, na época, parecia a cristalização impressionante da tecnologia. Olá, pessoal! Como esse submarino fictício causou um impacto muito forte nas pessoas, até hoje hotéis, restaurantes, naves espaciais e supercomputadores são nomeados em homenagem a ele. E claro, o submarino também é um deles. Esses submarinos podem não ser tão conhecidos quanto o original do romance, mas a aventura desses submarinos fora também impressionante para a época. Sejam bem-vindos ao canal Pipa. Hoje vamos falar do submarino Nautilus e da sua perigosa expedição. O Polo Norte. O Polo Norte fica sobre um pedaço de gelo gigante que flutua sobre as águas do Oceano Ártico, e por muito tempo acharam que era impossível chegar até lá. No início, as pessoas tentaram chegar ao Polo Norte para tentar desbravar uma rota marítima vantajosa. Mas no começo do século XX, chegar ao Polo Norte tinha se transformado em uma espécie de competição entre os desafiantes corajosos. Em 1909, quando Robert Peary anunciou ter chegado ao Polo Norte, acreditou-se que finalmente tinha encerrado essa disputa. Porém, hoje em dia, muitos especialistas acreditam que a equipe de Peary não chegaram de fato ao Polo Norte. Isso porque eles creem que as histórias dele não possuem nenhuma credibilidade. De qualquer maneira, mesmo após a explosão de Peary, o Polo Norte continuou atraindo os exploradores. Um desses exploradores era o australiano George Herbert Winks. Ele era um viajante ousado, piloto, escritor, fotógrafo e também um grande sonhador. Em 1928, Winks, juntamente com Carl Bean e Yelson, se tornou o primeiro piloto a conseguir realizar o voo sobre o Ártico, chegando ao destino em meio a uma forte tempestade. Winks recebeu a honraria por ter se tornado o vencedor e, no mesmo ano, ele sobrevoou os céus da Antártida pela primeira vez no mundo. Mas em 1929, ele teve uma ideia ainda mais ousada: chegar ao Polo Norte através de um submarino. Winks acreditava que esse projeto era sim possível de ser realizado e queria provar que a navegação nessa região marítima fria que repelia as pessoas era algo possível também. Ao contar suas ideias para o milionário americano Lincoln Ellsworth, Ellsworth ficou emocionado e concordou em se tornar o patrocinador dessa expedição. Nautilus. Para viajar ao Polo Norte, eles escolheram o submarino americano aposentado, o SSO-12. Esse submarino foi emprestado pelo governo americano por apenas $1 anual. O aluguel era barato, mas para modificar o submarino, eles gastaram $25 mil, que era uma fortuna para a época. Usando esse dinheiro, eles consertaram as aparelhagens velhas e colocaram os equipamentos necessários para conseguir navegar sob os gelos de Polo Norte. E a proa do submarino foi reforçado com concreto e aço. Além disso, como o Nautilus precisava navegar sob os gelos, bem diferente de um lugar normal, a parte frontal foi colocado luzes que eram reforçados com vidros. Foi colocada uma ponta de prova similar à catenária que fica na parte superior de um trolebus, que funcionava da seguinte maneira: quando relava na ponta do gelo, ele enviava um sinal ao aparelho de regulagem do lastro para que o submarino não colidisse com o gelo. Na sala de torpedos, foi colocado um espaço para a operação de submersão, e na parte superior foi montada uma sala de convés que era possível ser levantado, que possuía uma broca capaz de perfurar gelos com até 4 metros de espessura. Não parava por aí. O submarino possuía mais 3 brocas que conseguiam abrir buracos de até 30 metros para capturar ares para o motor a diesel. Como vocês podem ver, esse submarino era a junção de tecnologia de ponta da época. Esse projeto chamou tanta atenção que o organizador recebeu cerca de 2.000 cartas de pedidos para poder participar dessa expedição.
É claro, além de conseguir chegar ao Polo Norte, seria uma chance única para poder ir dentro do Nautilus. Ninguém queria perder a oportunidade. Sim, as pessoas iriam com o famoso Nautilus. Esse submarino, que trocou de nome em homenagem ao submarino de Júlio Verne, contou com a presença do seu neto Jim Júlio Verne na cerimônia de lançamento ao mar do submarino. Isso é muito simbólico, não é mesmo? Tradicionalmente, se quebra uma garrafa de champanhe na lateral do navio, mas em vez dele, usaram um balde cheio de gelo dentro. Esse balde representava a viagem em meio ao gelo rumo ao Polo Norte e estava de acordo com a lei seca dos Estados Unidos da época. A senhora Wilkes anunciou o seguinte na cerimônia: "Navio, vou lhe dar o nome de Nautilus. Parta para a aventura repleta de milagres. No seu peito está escondido um tesouro sagrado. Me devolva esse tesouro a mim sem nenhum risco." Esse tesouro, que ela disse, se referia às pessoas, principalmente ao marido da senhora Wilkes, o George. Então conseguimos entender o pedido dela. A viagem de Nautilus. O organizador já estava ciente que essa expedição não seria algo fácil, mas ele não imaginava quantas dificuldades ele estava para enfrentar. No dia 4 de junho de 1931, Nautilus saiu da costa leste americana em direção à Europa, mas especificamente à cidade de Bergen, na Noruega. A essa altura já estava 2 meses atrasado da data prevista inicialmente, porém, no momento que cruzou o Oceano Atlântico, já tinha ficado claro que o início da expedição seria adiado. Nautilus acabou ficando preso numa forte tempestade. Devido a isso, seus 2 motores a diesel acabaram sendo danificados. A equipe de expedição emitiu o sinal de SOS e foi resgatado pelo navio de guerra Wyoming. O submarino foi levado até a Inglaterra e levou praticamente um mês inteiro para ser consertado novamente. Mas, graças a isso, o príncipe de Gales pôde ver com seus próprios olhos essa atração flutuante bem na sua frente. No dia 1º de agosto de 1931, Nautilus finalmente chegou à Noruega e lá encontrou o Harald Sverdrup, um oceanógrafo famoso que desempenhava o papel de assessor da equipe de expedição, e junto com ele foram para a ilha Spitsbergen. A parte mais difícil da viagem começava aí, pois a região marítima era repleta de frio e perigo. A equipe de expedição fazia medições referentes à meteorologia e oceanografia, coletavam amostras de plâncton e água, mas ao mesmo tempo estavam lutando contra problemas que surgiam. Como começou a vazar água do casco do submarino e o motor a diesel tinha dado problema novamente, eles tiveram que parar no porto de Longyearbyen para realizar consertos. Nautilus saiu do porto em 18 de agosto, mas como já no dia seguinte se depararam com gelo à deriva, os tripulantes começaram a preparação para o submarino submergir. Para Wilkes, esse era o momento de tensão, pois ele estava apostando a sua reputação para provar que era possível navegar mesmo sob os gelos. Estava tudo pronto para submergir, mas de repente o comandante Danny Woher percebeu que o submarino estava sem os lemes horizontais. Provavelmente tinha sido arrancado pelos gelos, mas Wilkes pensou que era algum tipo de sabotagem. De qualquer forma, sem os lemes horizontais, o submarino não conseguiria se mover direto na água. Qualquer outra pessoa teria desistido de prosseguir a viagem, mas não o Wilkes. Após colocarem o lastro na proa do submarino, segundo sua ordem, a proa ficou inclinado em 15 graus e conseguiu submergir sob os gelos à deriva. Esse foi o único sucesso dessa expedição, e esse lugar se tornou o ponto mais perto do Polo Norte que o submarino conseguiu chegar. Por causa dessa situação, se tornou impossível prosseguir a navegação para o Polo Norte. O Nautilus voltou à ilha Spitsbergen. O submarino estava gravemente danificado, com vazamento de água em 2 lugares, além de estar inclinado 30 graus para o lado. A broca foi destruída, rádio, mastros, periscópio e a hélice estava danificada. Obedecendo ao contrato assinado na hora do empréstimo, o submarino foi levado até um lugar profundo do oceano e foi afundado. E assim a história de Nautilus chegou ao fim, mas a nossa história ainda continua. A nova viagem de Nautilus. Em 21 de janeiro de 1954, outro Nautilus foi lançado ao mar, mas esse era o primeiro submarino nuclear do mundo.
Graças à sua propulsão nuclear, esse submarino conseguia ficar muito mais tempo debaixo da água do que o submarino com motor a diesel, e já nos primeiros anos estabeleceu diversos recordes. Claro que a navegação bem-sucedida ao Polo Norte estava dentro dessa lista de recordes. Nautilus finalmente tinha chegado ao extremo norte da Terra. Porém, nem tudo foi tranquilo como eles tinham esperado. A primeira tentativa foi em 1957. Nesse ano, o submarino partiu para o destino sob o comando de William Anderson. Nessa região, a aparelhagem não funciona como nos outros lugares da Terra. Como o polo magnético e o polo geográfico não batem, a bússola magnética não adianta de nada. A bússola giroscópica também não funcionava normalmente. O comandante Anderson, que estava sob o gelo, decidiu emergir através do buraco que tinha nos gelos à deriva. No entanto, foi descoberto que até mesmo o aparelho utilizado para medir a espessura do gelo estava tendo mau funcionamento. No dia 2 de setembro, o submarino acabou danificando o periscópio e a sala de convés enquanto emergia. O comandante decidiu girar o submarino e, com muita sorte, conseguiu colocar Nautilus na posição devida. Depois de um ano desse acontecimento, o submarino ia tentar novamente a viagem e os tripulantes estavam prontos para enfrentar os desafios. Antes disso, Anderson, juntamente com o Dr. Waldo Lyon, do Laboratório Submarino Ártico da Marinha Americana, carregando um documento falsificado, sobrevoou o Estreito de Bering para pesquisar os lugares onde o submarino não poderia avançar devido à espessura do gelo. Graças a esses preparativos, no dia 3 de agosto de 1958, Nautilus finalmente tinha chegado ao Polo Norte, enfrentando várias adversidades ao longo do caminho. Assim, o sonho de George Wilkins, o viajante apaixonado, finalmente se concretizou e ele ficou sabendo que o submarino tinha chegado ao Polo Norte enquanto estava vivo ainda. O Lord Wilkins faleceu alguns meses depois, mais exatamente no dia 30 de novembro de 1958, mas em 17 de março de 1959, um outro submarino, o Skate, não apenas tinha chegado ao Polo Norte, mas pela primeira vez no mundo ele tinha emergido no local. Após os tripulantes erguerem a bandeira dos Estados Unidos, jogou as cinzas no local em respeito ao George Wilkins. Aí era o local que ele tinha tentado de tudo para conseguir chegar, mas no final se tornou seu lugar de descanso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado por sempre estar nos apoiando. Vamos nos ver em breve novamente. Até mais!